Bom, gente, na sequência dessa aula, nós temos o mesmo conteúdo de equação do segundo grau, e na sequência dessa equação do segundo grau, nós ainda vamos ver a resolução das equações do segundo grau. A resolução de equações do segundo grau. Essa resolução é a maneira como você resolve as equações do segundo grau. Só voltando para a aula anterior, a equação do segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta. Certo? E só lembrando que a equação do segundo grau é toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que quer dizer isso? Que eu tenho uma igualdade em zero, mas que antes dessa igualdade eu vou trabalhar com três termos, certo? O coeficiente a, para acompanhar a letra ao quadrado, qualquer que seja a letra que define a equação, pode ser um x, pode ser um y, pode ser um m, né? O coeficiente b para acompanhar a mesma letra, mas sem expoente, e o coeficiente c que aparece solto, independente, certo? Então, essa equação, quando apresentar os três termos, ela é chamada de completa, e quando ela tiver só a e b, ou a e c, certo? Ou mais raramente, quando ela tiver só o termo a, mas mesmo assim ela é chamada de incompleta, certo? E ela existe. Então, vamos lá, vamos resolver as equações incompletas, né? Essa aula é bem curta, bem pequena. Pronto. Do tipo que só tem ax ao quadrado mais c igual a zero, certo? Ou seja, eu tenho um coeficiente a, eu tenho um coeficiente c, mas não tenho o b, certo? Então, por exemplo, vamos lá ver a maneira como ela apresenta pra gente. Gente, é muito fácil. Por exemplo, eu tenho essa igualdade para resolver. Digamos... Vamos colocar... Pronto. Nessa igualdade aqui, nós temos que o nosso coeficiente A, ele vale 25, o nosso B, ele vale 0, porque B é sempre o termo que está acompanhando a letra X, certo? Aqui também seria a letra X, mas não apresenta nenhum termo acompanhando a letra X, e já apresenta um termo solto. Esse termo solto é sempre o coeficiente C. Então, aqui no caso, nós temos A é sempre o número que acompanha a letra que define a equação do segundo grau, essa letra tem que estar ao quadrado. Então, o coeficiente dessa letra ao quadrado é chamado de A, o coeficiente só da letra é chamado de B, e o número que está solto sem a letra é chamado de C. Então, aqui nós temos A, não temos B, mas temos C. Aqui o C é igual a menos 5. Né? O que a gente faz? Como é que se resolve esse tipo de igualdade? Então, nós isolamos o termo A, certo? Então, nós já vimos na aula anterior que como é que nós resolvemos equações incompletas com A e B? Fazendo um fator comum entre o termo A e o termo B, certo? Vai ter mais aulas? Vai ter mais aula. Agora que a gente está começando nesse conteúdo, para que você entenda, né? Vamos torcer para que as aulas sejam presenciais, certo? Eu vou começar a fazer aulas com vocês mesmo, certo? Online, ou seja, eu vou lançar mão, certo? Da plataforma que nós temos para fazer as aulas ao mesmo tempo, né? Pra gente saber realmente se você está participando ou não, e daí deixar a pessoa que não está participando, certo? Sem notas. Porque esse ano, gente, se o estado voltou, o município vai trabalhar um pouco diferente, vai ter que haver reprovações para quem não sabe do conteúdo de jeito nenhum, certo? Vamos botar no nosso pensamento que vocês não vão passar, certo? Sem acessar, sem visualizar, sem saber de nada. Eu creio que este ano vai ser diferente, certo? O estado está aí a todo vapor
já retornando para as aulas, né? E o município deve também retornar. Então, vamos lá. O que é isolar o termo A? É pegar esse A, 25x ao quadrado, e botar igual e passar esse termo C para depois da igualdade. Então, estou isolando, estou colocando o A antes e o outro termo, que é o C, depois. Todo termo que vai para depois da igualdade, ele vai com a operação inversa que ele está. Se aqui tem menos 5, ele vai como mais 5. Então, agora eu tenho que x ao quadrado é igual a 5 dividido por 25. O que está multiplicando passa sempre para depois da igualdade, dividindo. Eu não posso dividir 5 por 25, mas eu posso simplificar, certo? 5 por 5 e 25 também dividido por 5. Ou seja, essa divisão por 5 é dos dois, né? Aí eu vou ter que x ao quadrado é igual a 1 sobre 5. 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. E agora nós temos que o x, colocar aqui para cima, para sequenciar. Esse x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 5, certo? Ou seja, o ao quadrado passa para depois da igualdade com radical, certo, de expoente 2. O inverso da potência é a radiciação. E você pode perguntar, por que surgiu esse radical? Porque esse 2 foi retirado como do expoente do x e passou para depois da igualdade, ele virou um radical, certo, com expoente 2. Se fosse um x à terceira, iria virar um radical com o índice 3, certo? Mas aqui é um expoente 2, vira um radical de índice 2, né? E o x é igual a mais ou menos a raiz de 1, eu posso colocar aqui a raiz de 5. Então, x é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 5. Vamos deixar assim, mas depois você vai ver em outras aulas que no denominador não podem ficar raízes, né? Raiz de 5, raiz de 2, a gente vai precisar racionalizar, certo? Esse radical, né? Que racionalizando, ele ficaria assim, ó. X é igual a mais ou menos 1 raiz de 5 vezes raiz de 5 e raiz de 5. Ou seja, de onde foi que surgiu tanta raiz de 5, certo? Você olha o denominador. Ah, o denominador é raiz de 5. Com que termo eu multiplico ele para esse radical sair com a mesma raiz de 5? Então, fica raiz de 5 para numerador e raiz de 5 para denominador. Então, x é igual a mais ou menos 1 multiplicado com raiz de 5 da raiz de 5, 5 com 5 da raiz de 25, e a raiz de 25 é 5. Então, fica mais ou menos a raiz de 5 sobre 5. Certo? Esse aqui é o resultado final nosso. Ah, professora, eu não entendi. Então, vamos deixar para que você acompanhe em outras aulas, certo? Ou em um exercício, né? Porque talvez você tenha acompanhado até aqui, né? O x ao quadrado é igual a 1, certo? Sobre 25, mas aí nós dividimos, simplificando 5 por 5 e o 25 por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. Esse ao quadrado agora sai para virar um radical de índice 2. Ele está bem aqui, uma raiz quadrada. Ficou raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 5. A raiz de 1 existe, já botei 1, não tem mais radical. A raiz de 5 não existe, fica a raiz de 5. Mas você não pode terminar, então você vai precisar racionalizar. Quem não entendeu vai ficar só até aí, certo? Até aqui, e a gente vai aprendendo ao longo de outras questões. Deixa eu colocar um mais fácil para você, certo? Vou colocar aqui um melhor. Para que você não fique com a impressão de que toda equação que tem A e C é muito complicada. Esse racionalizar eu não entendi. Então, vamos colocar aqui uns exemplos bem fáceis para você ver. E essa aula é só sobre isso. Digamos que nós temos assim, ó. X ao quadrado menos 49 igual a 0. Ah, é uma equação de segundo grau? É, porque tem uma igualdade igual a 0 e tem uma letra elevada a expoente 2. Toda igualdade é caracterizada como equação, certo? Se tem uma equação, tem letra, então, certo? Aliás, se tem igualdade, tem letra, então é equação. Se tem expoente 2, é equação de segundo grau.
Se tivesse só o x sem expoente, que é o expoente 1, seria a equação do primeiro grau, certo? Então, aqui no caso, a gente vai tirar os coeficientes. Quem é o A? É 1. Quem é o B? 0. E quem é o C? Menos 49. O A é 1 porque não tem nenhum valor aqui, certo? Que multiplique por x ao quadrado. O B é 0 porque não apareceu aqui termo que multiplica com a letra x. E o número independente é sempre o C, certo? Como é que a gente faz? Vamos isolar esse termo A. Então, fica assim, x ao quadrado é igual a 49. X ao quadrado ficou isolado, você colocou igual, e esse menos 49 passa para depois com a operação oposta. O oposto de menos é mais, ele virou positivo. E agora, o que você faz? Agora você faz x é igual a raiz quadrada de 49 e bota mais e menos. Mais e menos por quê? Porque nas igualdades do segundo grau nós trabalhamos sempre com duas raízes. Então, você atribui o mesmo valor, mas sendo um mais e outro sendo menos, certo? Esse ao quadrado aqui sai daqui e vai para depois da igualdade, e é ele que cria o radical de índice 2. Então, aqui x é igual a mais ou menos, a raiz quadrada de 49 é 7. Então, quais são as minhas duas soluções aí? É menos 7 e mais 7. E ficou mais ou menos 7. Na matemática não tem negócio de mais ou menos. Ou é mais ou é menos. Então, fica o mais 7 e o menos 7. Certo? E uma característica que a gente vai vendo e vai aprendendo é que toda igualdade do segundo grau, que tem o A e tem o C, ela tem sempre duas raízes reais, certo? Olha aí. Aliás, ela tem, tipo assim, duas raízes reais iguais. Ou seja, ela tem a mesma raiz real. Só que uma é mais e a outra é menos. Então, você sempre vai encontrar o mesmo valor. Só que vai ser atribuído a esse valor o sinal de mais e o sinal de menos. Que dá dois valores diferenciados. Mas é o mesmo número real, certo? Só que com valores diferentes. Porque um é mais e o outro é menos. Vamos colocar só mais um para você aqui. Se eu tivesse esse aqui, 6x ao quadrado menos 36 igual a 0. O nosso termo A é 6, o nosso termo B não aparece, é 0, e o nosso termo C é igual a menos 36. Aí os nossos coeficientes, né? Que são os números que acompanham, certo? A letra x. Então, aqui quem acompanha o x ao quadrado é sempre A. Se tivesse um termo acompanhado do x, seria B. Não tem, então B é 0. E o termo que está solto, independente, sem nenhum vínculo com o x, é o termo C. Então, o termo C é menos 36. Como é que nós resolvemos? Sempre colocando o termo A isolado. 6x ao quadrado é igual. Passa esse termo C sempre para depois da igualdade com a operação inversa. Ele vai ser mais 36. E aí vamos tirando os valores até ficar só x. X ao quadrado é igual a 36 dividido por 6. O que está multiplicando passa para depois da igualdade dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 6, né? 36 dividido por 6 dá 6. E você agora, x é igual a mais ou menos, tira o 2 e vira o radical, raiz de 6. Como a raiz de 6 não é exata, nem nós vamos calcular ela com aproximação, se for exata, tiramos o valor e colocamos, se não é exata, deixamos. Então, esse conjunto de solução aqui, você vai representar como menos a raiz de 6 e mais a raiz de 6, certo? Então, são os dois valores, a raiz de 6 negativa e a raiz de 6 positiva, certo? Aí, vamos agora para as atividades. Tem uma atividade, né, com um pouquinho da primeira aula e um pouco da segunda, e as aulas estão curtas para que a gente vá dando uma sequência. Qualquer dúvida, coloque, certo? E as atividades, a gente vai completando elas para que a gente vá fechando nota de terceiro período, certo? Qualquer dúvida, podem comentar. Até a próxima.